Mauro Solero dizia: o homem se agita e a mulher o conduz. Gilberto, você não está recebendo esse diploma de forma isolada. Ele pertence também a uma importante pessoa, que silenciosamente, sempre ao seu lado, criou condições para que você alcançasse mais essa vitória. Sua esposa, Lilian, é responsável em grande parte pelo que acontece nessa noite de festa. Fazer parte da Academia Nacional de Medicina exige inúmeros atributos. Não somente um currículo vitae pleno de realizações dentro de sua especialidade, mas também é essencial cumprir o ritual para fazer parte dessa secular casa de Esculápio. Denucci fez sua campanha para entrar na academia de forma mais completa. Como reza a tradição, visitou todos os acadêmicos, inclusive alguns que, por morar em regiões de difícil acesso, raramente foram visitados por candidatos a esta casa. A Academia Nacional de Medicina é composta por seus 100 membros titulares, os quais, juntamente com seus membros eméritos, como sólidas pedras, formam o alicerce dessa instituição, tradicional Casa de Miguel Couto. Graças ao trabalho dos seus acadêmicos, há mais de 170 anos, esta casa vem exercendo com tenacidade e segurança seu papel de guardiã da medicina, pois, como está escrito no livro mais lido do mundo, e caíram as chuvas, transbordaram os rios e sopraram os ventos contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Meu caro Gilberto, hoje você alcança mais uma grande vitória. Essa tradicional e sábia instituição, ao lhe conferir o colar da imortalidade acadêmica, o recebe em seu seio, como já recebeu nos últimos 174 anos, 619 expoentes da medicina brasileira. Esta velha senhora muito espera do novo acadêmico e tem certeza de que o espírito inovador, o entusiasmo e a competência de Denucci darão a esta casa as condições para que a Academia Nacional de Medicina continue seu trabalho em prol do desenvolvimento da medicina, aprimorando sempre a arte de curar e de confortar quem está sofrendo. Gilberto, seja bem-vindo. Tenho o prazer, neste momento, de dar a palavra à Sua Excelência, o acadêmico Gilberto Denucci, para que o mesmo pronuncie seu discurso de posse. Senhor Presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Pietro Novelino, distintas autoridades que compõem a mesa diretora dessa cerimônia, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, a quem, a partir de agora, passo a ter o privilégio de chamar de confrades, minhas senhoras, meus senhores. É com muita alegria e orgulho que leio nesta noite o meu discurso de ingresso à Academia Nacional de Medicina, como membro titular. Inicialmente, relatarei alguns aspectos que considero importantes na minha carreira profissional, assim como sobre as pessoas que muito ajudaram a construí-la. Nasci em Campinas, filho de Mário Nicola Justino Denucci, médico, e Águeda Sarto Denucci, professora secundária de História e Geografia. Em Campinas mesmo, cursei o ginásio e o colégio. Motivado pelo exemplo de meu pai, cardiologista e patologista clínico, assim como de meus tios, Egino Sarto, Hugo Walter Frota, Nelson Piccolo e Sidney de Souza Almeida, todos cirurgiões, assim como do grande amigo do meu pai, Dr. Oswaldo Mendes Leite, decidi cursar medicina. Como acadêmico de medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, fui monitor de anatomia do 2º ao 6º ano, junto ao Departamento de Morfologia, sob orientação do professor Dr. Afonso Luiz Ferreira. O professor Afonso foi meu primeiro exemplo da postura de professor universitário dedicado ao regime de tempo integral. Foi o convívio com o professor Afonso que me despertou pela primeira vez a possibilidade de seguir a carreira universitária. Outro importante ensinamento que aprendi, observando o professor Afonso, foi a compatibilidade entre ciência e fé.
Sua postura religiosa, assim como de sua esposa, Dona Isabel, tiveram um papel importante para uma séria reavaliação da questão religiosa. No período de férias, ao término do 3º ano de medicina, quando estagiava no Instituto Pasteur com o professor Boris Vargavchik, fiquei sabendo do falecimento do filho mais velho do professor Afonso, o Pedro, com 15 anos de idade, devido a um acidente de motocicleta. Poucos meses antes, ele havia dedicado ao seu pai um poema como presente de aniversário. Cheguei de Paris e, antes do início das aulas, fui visitar o professor Afonso e Dona Isabel. Encontrei-os tristes, mas serenos. Foi no decorrer dos próximos anos que o professor Afonso me ensinou que a fé conforta as pessoas nos momentos mais difíceis, ao afirmar: sabe, Gilberto, a morte para nós que temos fé é possível de ser entendida e aceita. Entretanto, a ausência do ente amado continuará sempre muito presente. Minha estadia no departamento de morfologia foi bastante proveitosa. Tive grandes amigos, como o saudoso professor Renato Pinto Gonçalves e os demais docentes da cadeira de anatomia, professor Dr. João José Lachá e as professoras doutoras Salwa Youssef e Sueli Pômpulo, esta última radicada na Austrália há alguns anos. Este convívio foi tão intenso que, por ocasião do término do meu curso de medicina, o departamento de morfologia convidou-me para ser contratado como auxiliar de ensino de anatomia. Não aceitei, apesar de muito honrado, porque naquele momento meus planos já eram outros. O responsável por esses novos planos foi um professor do departamento de farmacologia, por coincidência, outro Ferreira, o professor Dr. Sérgio Henrique Ferreira. Tive meu primeiro contato com o professor Sérgio por ocasião do final do 2º ano, quando o procurei para discutir algumas dúvidas em relação ao mecanismo de ação de anti-inflamatórios para uma prova de farmacologia. Ele respondeu que também tinha dúvidas e que, se eu quisesse resolvê-las, poderia ir procurar as respostas em seu laboratório. Fiquei muito excitado com a possibilidade de poder fazer experimentos e, durante os 3 anos seguintes do curso de medicina, mantive esta prática, discutindo com ele e seus pós-graduandos os resultados obtidos. Gostaria aqui de ressaltar a paciência de alguns deles, como Maria Salete Gabriel Castro, Janete Francischini e Glória Petro de Souza, que, além do auxílio na parte técnica, demonstraram o carinho e a amizade fundamental para cativar o aluno da iniciação científica. Ao terminar o curso de medicina em 1981, iniciei a residência em cirurgia, junto ao Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Entretanto, minha carreira como residente em cirurgia durou pouco. O vírus instilado pelo professor Sérgio Henrique Ferreira já havia se propagado, e após 8 semanas de residência, desisti e fui procurar o professor Sérgio para fazer pós-graduação em área básica. O professor Sérgio, nesse momento, deu-me um tremendo voto de confiança, propondo o meu nome para estagiar 1 ano na Inglaterra, no Departamento de Pesquisas em Prostaglandinas, no Wellcome Research Laboratories. Fui contratado por esse laboratório pelo período de 1 ano como scientist. Foi então que conheci o professor Salvador Moncada, o qual perguntou-me o que eu sabia fazer em laboratório e lhe confessei: professor, não sei fazer nada de laboratório. Nunca redigi ou publiquei algum trabalho científico, mas estou disposto a fazer tudo para aprender. E foi com o professor Moncada que aprendi a técnica de superfusão em cascata e a elaborar os primeiros protocolos. Após 1 ano do estágio programado, o professor Moncada convidou-me para ficar no laboratório e fazer o doutorado. Este doutorado, que contou também com a supervisão do professor Buckley, do Colégio Real de Cirurgiões da Universidade de Londres, foi minha meta dos 3 anos seguintes. Uma vez terminado o doutorado, tentei voltar ao Brasil, mas, infelizmente, não obtive sucesso nos 5 concursos realizados. Aprendi que ganhar concursos é gostoso, perdê-los é triste, mas concorrer é fundamental. Continuei então em Londres, quando surgiu o convite do diretor do Wellcome Research Laboratories, professor John Robert Vane, para ir trabalhar com ele em um novo instituto, William Harvey Research Institute. O professor Vane havia recebido o Prêmio Nobel de Medicina em 1982, 1 mês após minha chegada no Wellcome Research Laboratories.
Ele comentava que era apenas uma coincidência. Eu dizia não acreditar em coincidências. Pouco antes de eu terminar meu doutorado, ele saiu da Wellcome Research Laboratories por discordar politicamente dos rumos tomados pelo Board Administrativo do Wellcome Trust e convidou-me para montar com ele o William Harvey Research Laboratories e passei a trabalhar sob sua orientação como Senior Scientist. Foi observando o professor Vane durante a construção dos laboratórios que tive outro ensinamento. Seu escritório no St. Bartholomew's Hospital Medical College era bastante pequeno, com 2 pequenas saletas. Em uma, onde ficava sua secretária, que o acompanhou na saída da Wellcome, Audrey, e a outra ocupada por ele. Limitava-se a uma pequena mesa e 2 cadeiras para a visita. Pensava, puxa vida, este homem que tinha um escritório na Wellcome com mais de 200 metros quadrados, sua secretária, na época chamada de personal assistant, tinha 2 outras secretárias. Está hoje em um escritório de menos de 20 metros quadrados e ao lado do banheiro. Ele é um prêmio Nobel de Medicina. Poderia ir a qualquer universidade americana com toda a pompa e circunstância. No entanto, está aqui para criar um novo instituto de pesquisa para a Inglaterra, seu país. Trabalhar com o professor Vane proporcionou-me vários outros ensinamentos também de cunho científico. Recordo-me que ele vinha no final da tarde ao laboratório e me perguntava: "And so, Gilberto, what have you learned today?" Pergunta que considero a mais fundamental para quem quer fazer pesquisa. Foi através do professor Vane que tive minha primeira experiência de orientador de tese. Tive na Inglaterra 3 excelentes alunos: Timothy Warner, Jane Mitchell e Paul Lidbury. Os 2 primeiros hoje são full professors na Universidade de Londres. E o Paul é diretor de estudos pré-clínicos da William Harvey Foundation. São agora 3 grandes amigos que vieram ao Brasil várias vezes para ajudar a montar meu laboratório, apresentar seminários, conferências, além de receber seus respectivos laboratórios, alunos e estagiários do Brasil. Ainda em 1986, fiz concurso interno para docente de farmacologia junto ao Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E pela primeira vez fui aprovado. O meu entusiasmo arrefeceu um pouco quando o departamento me avisou que a contratação demoraria bastante tempo, devido ao necessário trâmite burocrático. Isto, entretanto, permitiu-me continuar trabalhando com o professor Vane e fazendo os planos para a montagem do meu laboratório, eventualmente em Campinas. Um ano depois, fui chamado pela chefe do departamento, professora doutora Léa Simeone, para tomar posse. Era na primeira semana de agosto de 1987. E eu vim da Inglaterra para ficar 3 semanas, dar aulas e solicitar afastamento para continuar meu trabalho de pós-doutorado com o professor Vane. Recordo-me que cheguei a tempo para dar as 2 primeiras aulas do curso. E a professora Léa falou-me que precisávamos depois ir ao departamento pessoal. Deixei para ir no dia seguinte com ela, que demonstrava uma certa preocupação. Descobri, no momento da assinatura, que o contrato era de técnico de data e não como docente do departamento. Entendi nesse momento o embaraço da professora Léa, mas a tranquilizei imediatamente. Estava muito contente com a oportunidade de voltar ao Brasil, sabendo que o departamento me aceitava como docente, embora com o cargo de técnico de data. O Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, através de seu corpo docente, criou as condições ideais para a realização de meu sonho de montar um laboratório de pesquisa no Brasil e assim permitir a volta ao meu país sem solução de descontinuidade. No início de 1989, voltei definitivamente ao Brasil. Foi uma partida difícil. O Instituto William Harvey era naquele momento bastante conhecido. O professor Vane permitiu uma grande exposição de minha pessoa e queria que eu ficasse lá. Mas as condições criadas pelo Departamento de Farmacologia eram excepcionais, o apoio era bastante grande, o que terminou por facilitar a decisão de voltar. Um ano antes, havia levado para trabalhar comigo na Inglaterra e aprender algumas técnicas um aluno que havia terminado o mestrado no Departamento de Farmacologia, Edson Antunes. Esse estagiário foi meu primeiro aluno de doutorado no Brasil e hoje ele é professor associado junto ao Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Edson tornou-se meu amigo mais próximo
e ajudou-me sobremaneira a viabilizar o projeto de tornar produtivo o nosso laboratório. Há exatamente 10 anos, tive minha primeira e até hoje única dificuldade ao longo de minha carreira profissional. Havia montado alguns anos antes a unidade de farmacologia clínica Miguel Servet e realizava estudos de biodisponibilidade em voluntários sadios. Foi no dia 24 de outubro de 93, um domingo, que o jornal Correio Popular de Campinas iniciou uma série de denúncias sobre pagamento de cobaias humanas, comportamento antiético, etc. Esta campanha difamatória, alicerçada por opiniões de vários profissionais e autoridades que desconheciam o mérito científico e ético do projeto em andamento, causou intenso furor contra a minha pessoa e contra o Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ficamos perplexos com o que estava ocorrendo. No dia seguinte à publicação da reportagem, entretanto, ergueu-se a voz do professor Dr. Oswaldo Vital Brasil, professor emérito da Unicamp, declarando que considerava a reportagem, nos termos em que foi feita, descabida e altamente condenável. Logo em seguida, foi esta casa que se pronunciou, em discurso proferido pelo acadêmico que me saudou, amigo fraterno, professor Dr. Roberto Soares de Moura, então vice-presidente desta academia, expressando seu repúdio pela maneira como a imprensa leiga tratava de importante assunto científico relacionado ao desenvolvimento de estudos fundamentais para implantar a política dos medicamentos genéricos. A sua voz juntaram-se moções de apoio dos departamentos de farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, da Faculdade de Medicina da Unicamp, da Universidade Federal do Espírito Santo, do professor Giles Ray da Universidade Federal de Santa Catarina, dos docentes do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Ceará, da Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da Unicamp, da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, presidida pelo professor Dr. Renato Sérgio Balão Cordeiro, e da Sociedade Brasileira de Hipertensão, presidida pelo acadêmico Eduardo Krieger. Essas moções de apoio foram fundamentais para meu depoimento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde fui acompanhado por 3 amigos, Maria Helena Cateri de Carvalho, Zuleika Bruno Fortes, do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e por Edson Antunes. Após o término da sessão, recebi uma menção de louvor da Comissão de Saúde e Higiene da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assinado pelo seu presidente, deputado José Coimbra, e demais membros, deputados Fernando Mauro e Nelson Salomé. Todas essas moções culminaram com a realização de um simpósio de desagravo à minha pessoa, patrocinado pela FESB, na pessoa de seu presidente, professor Sérgio Henrique Ferreira, e pela Sociedade Brasileira de Investigação Clínica, presidida pelo professor Dr. Francisco Laurindo. Nesse simpósio, outro acadêmico, saudoso professor Dr. Oswaldo Ramos, discorreu sobre a necessidade de desmistificar o eufemismo da remuneração de voluntários, falando em pagamento. A esse simpósio somou-se a manifestação da Associação Paulista de Medicina em cartas publicadas nos principais jornais de São Paulo e assinadas pelos Dr. José Knoplich e Luiz Antônio Bittencourt. O parecer final veio do Conselho Nacional de Saúde, presidido por outro acadêmico, o professor Dr. Adíbia Jatene, que juntamente com o professor Dr. Elisaldo Carlini e Oswaldo Ramos colocaram fim à desnecessária polêmica. Aproveito também para ressaltar o papel importante de outro acadêmico, o professor Dr. Hernani Abuim, o qual participou da subcomissão do Conselho Nacional de Saúde na apuração dos fatos, assim como do presidente dos laboratórios de biosintética, o saudoso Romilton Visconde, também conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, que alertava para a importância dos estudos conduzidos para a necessária melhoria de nossa indústria farmacêutica. A postura profissional de todos os colegas acima mencionados reforçou minha fé na viabilidade do país e renovou minha dedicação para a investigação clínica. É com muito orgulho que vejo meu nome citado no Manual de Boas Práticas e Bioequivalência, editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, do Ministério de Saúde, como pioneiro desses estudos no Brasil. A essa casa, da qual vários membros tiveram um papel fundamental no desenlace feliz dessa situação, considero-me endividado e ansioso por ter a oportunidade de servi-la com humildade e dedicação.
permitindo-me parafrasear Paulo, lutamos o bom combate. Em 1996, fiz concurso para professor titular do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Função esta que ocupa até o momento, dividindo-a com o cargo de professor associado do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Possuo laboratórios em ambos os departamentos e, através deles, mantenho minha atividade científica e de orientação. Desnecessário enfatizar o quanto sou grato a ambas as instituições por tolerar esse enfant terrible de bom coração. Antes de passar à parte seguinte do meu discurso, quero deixar meus profundos agradecimentos a todos os meus ex-orientandos e orientandos, ex-funcionários e funcionários, cujo convívio e lembrança causa imensa alegria e orgulho. Também quero agradecer a todos os representantes de equipamentos e artigos para laboratórios, assim como aos funcionários dos órgãos financiadores de pesquisa, em particular aos da FAPESP, pela compreensão pelas dificuldades surgidas, pelo esforço e sacrifício realizado por vocês para viabilizar um sonho de um sonhador. Foi graças à dedicação de todos vocês que essa etapa está sendo conquistada. Tomo posse hoje da cadeira cujo patrono é Oswaldo Gonçalves Cruz. Para falar desse gigante da ciência brasileira, recorro ao texto escrito pelo acadêmico José Rodrigues Coura, por ocasião do 125º aniversário do nascimento do criador do Instituto, Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz ingressou na Faculdade de Medicina em 1889, com 16 anos de idade, e fez todo o curso médico em 4 anos, defendendo a tese intitulada Veiculação Microbiana pela Água. No início de 1896, Oswaldo Cruz decide aceitar o conselho do professor Francisco de Castro e, apoiado pelo sogro, homem inteligente e abastado, segue com a família para estudar em Paris, próximo à Faculdade de Medicina. Em Paris, onde ficou até o penúltimo trimestre de 1899, frequentou o Instituto Pasteur, sob a orientação do professor Émile Roux, do Laboratório de Toxicologia de Vilbert e Augier. De volta ao Rio de Janeiro, reassume seu lugar de chefe do laboratório da Policlínica Geral e instala seu próprio laboratório de análise. Neste mesmo ano, eleito membro titular dessa casa. Em 1903, é nomeado diretor-geral de saúde pública e apresenta o plano de saúde, comprometendo-se a controlar a febre amarela em 3 anos, se lhe dessem força e recursos. A imprensa e o público receberam a nomeação de Oswaldo Cruz entre surpreendidos e desapontados. Quase ninguém o conhecia. A classe médica e os catedráticos, além de surpresos e desapontados, se perguntavam por que esse Oswaldo Cruz era indicado para cargo tão importante. Criou-se então um misto de descrença e ciúmes, principalmente quando a teoria de Finlay, da transmissão da febre amarela pelo mosquito, comprovada em Cuba por Walter Reed e aplicada com grande convicção por Oswaldo Cruz para o controle da doença no Rio de Janeiro. Imediatamente após a posse, Oswaldo Cruz inicia, com auxílio do Dr. Carneiro de Mendonça, as medidas profiláticas contra a febre amarela e a peste bubônica, tratamento das telhas com querosene, ataque aos criadores de mosquitos e desratização da cidade, ao mesmo tempo em que se empenhava na aprovação do Plano de Reforma da Saúde Pública, enviado pelo governo ao Congresso Nacional em 15 de junho de 1903. Depois de duras discussões no Congresso, o projeto foi aprovado pela Câmara em 15 de dezembro daquele ano e logo em seguida pelo Senado, e a regulamentação da lei sendo publicada em março de 1904. Oswaldo Cruz enfrentou grande oposição da imprensa em seu plano para erradicar a febre amarela no Rio de Janeiro, composta desde caricaturas, editoriais, até sentenças e recursos judiciais. Entretanto, nada abalou seu ânimo, provavelmente por saber da reflexão de Bacon. A sociedade, frente ao conhecimento novo, trazido pelo cientista, reage em 3 etapas. A primeira, negação com ódio, a segunda, negação, e a terceira, aceitação. Em 1909, a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1904, decide Oswaldo Cruz ampliar as instalações de Manguinhos e estabelecer um marco da nova saúde pública brasileira,
iniciando a construção do Castelo de Manguinhos. Para completar a sua obra, Oswaldo Cruz inaugura, em 1909, o curso de aplicação de Manguinhos, o primeiro curso de pós-graduação na área biomédica no Brasil, que povoou o país de pesquisadores e sanitaristas. No mesmo ano, criou as Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, hoje uma das poucas revistas brasileiras indexada internacionalmente, com mais de 85 anos de circulação. Em 1907, o Brasil conquista o primeiro lugar entre 123 nações concorrentes à Exposição Internacional de Higiene, de Berlim. Este fato, associado ao elevado nível científico do Instituto de Manguinhos, que passa oficialmente a chamar-se Instituto Oswaldo Cruz em sua homenagem, as descobertas, principalmente a do ciclo exo-eritrocitário dos halterídeos de pombos, por Henrique Aragão, em 1906, da vacina contra o carbúnculo, por Rocha Lima, Alcides Godoy e Gomes de Faria, em 1906 e 1908, e da doença de Chagas, por Carlos Chagas, em 1909, fazem a glória da instituição e a imagem de seu criador, que recebe numerosas homenagens pessoais e reconhecimento internacional. Oswaldo Gonçalves Cruz falece em 1917, aos 44 anos de idade. Foi sucedido na cadeira número 90 por outro gigante da medicina brasileira, o professor Dr. Manuel de Abreu. É muito provável que a grande maioria dos médicos conheça Manuel de Abreu apenas como inventor da abrografia. Na verdade, a abrografia foi apenas o marco maior de uma obra muito mais extensa e valiosa.